Alô? Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da 13ª Fliporto. Este evento que está sendo uma realização do Instituto Asa Branca, com curadoria de Antônio Campos e coordenação geral do mesmo, e que tem o patrocínio da Copergás e da SUAP, o Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros. Apoio institucional da ADEP e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. A roda de conversa que teremos daqui a pouco é um dos pontos culminantes dessa 13ª Fliporto. Contaremos com a presença de pessoas que estiveram bem próximo do homenageado Chico Sainz e pessoas que, de certa forma, fizeram com que o movimento Mangue acontecesse como aconteceu. Então, vou chamar a jornalista Lorena Calabria, que é responsável pela biografia, pelo trabalho que foi feito bonito em cima da obra do Chico Sainz, a Gorete França, que é irmã do Chico, Liminha, que é produtor musical e foi quem produziu o disco Da Lama ao Caos, que foi exatamente que revolucionou o movimento Mangue, que deu esse start para que isso acontecesse, e a DJ Virgínia Brasil, a DJ Vibra, que faz uma releitura da obra de Chico Sainz. Com vocês, aguardando só um minutinho. Acontece. Bom, pela ordem de chegada, estou vendo, parece estar esperando todo mundo vir de uma vez. E é porque o camarim é bem próximo, mas talvez faltou uma coordenação. Peço desculpas pelo atraso. Gostaria também de informar que nós temos duas galerias aqui em frente a esse Salão Janete Costa, onde está acontecendo uma exposição coletiva dos artistas de Olinda, que compõem o nosso Olinda das Artes, que é um trabalho que o Instituto, juntamente com a Fliporto, está abrindo e promete ser estendido para os demais anos. Temos também, paralela a essa palestra, outras palestras acontecendo no Teatro Fernando Santa Cruz. Temos também uma feira de economia criativa aqui em cima da laje, acima dos boxes, onde temos o circuito gastronômico. E shows no palco Marim dos Caetés, que fica localizado ali nos jardins deste mercado. Por sinal, uma casa que nos acolheu muito bem e que eu achei muito interessante para que o evento acontecesse. Está acontecendo agora a palestra O Desafio de Ser Escritor e Empreendedor, do professor Luiz Antônio Marins, lá no palco do Teatro Fernando Santa Cruz. Às 16h30 teremos outra palestra lá no Teatro Fernando Santa Cruz, do jornalista Romualdo de Souza. É uma roda de conversa
sobre os cafés especiais e as impurezas do café do dia a dia. Oba! Vamos lá. Com vocês, pela ordem, Gorete França, irmã de Chico, recebam com os aplausos. Tá? Jornalista Lorena Calabria, que fez um trabalho belíssimo sobre a obra de Chico, sobre o homenageado. Liminha, destacado produtor musical brasileiro e que foi responsável pela produção do disco Da Lama ao Caos, que fez esse sucesso todo e ainda hoje se toca por todo o mundo. E fechando a roda de conversa, nós temos a participação da Virgínia Brasil, DJ Vibra, que trabalha fazendo uma releitura da obra de Chico. Sejam todos bem-vindos e boa palestra. Como nós temos 3 microfones para 4 pessoas, eu vou deixar aqui esse e vocês se dividem aqui, né? Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. O outro pode ser. Boa tarde. Dá para ouvir, né? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos nossos amigos convidados. E a gente vai começar numa dinâmica de um bate-bola aqui, da troca de ideias. Como ele já deve ter apresentado, né, eu sou Gorete, irmã de Chico, atualmente sou produtora cultural, dedicada exclusivamente à conservação do acervo de Chico. E vamos começar quando cada um tomar a palavra, aí faz uma breve apresentação e a gente segue adiante, tá? Antes de passar a palavra para a Lorena, tem uma frase de Chico que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente começar por ela. É de nossa responsabilidade resgatar os ritmos da região e incrementá-los junto com a visão musical mundial que se tem. Eu fui além. Esse era um convite para o Quem Viver Vai Dançar, né? Lorena conhece bem. E quando Chico fala eu fui além, isso era em 91. Né? É como se ele soubesse que ia além. Essa autoconfiança é uma marca dele desde sempre. Assim, ele não disse eu irei além, eu estarei além. Ele falou eu fui além como quem já é. Né, como quem já está, como quem já sabia, já conhecia o seu lugar. Então, é a partir desse ponto, é a partir desse Chico da autoconfiança, que eu passo a palavra para a Lorena falar sobre o livro e outras particularidades dessa construção. Obrigada, Gorete. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, voltar a Recife, que é uma cidade e Olinda. Eu falo Recife porque eu cheguei em Recife. E Olinda, porque durante muito tempo, durante a feitura desse livro, dedicado ao Da Lama ao Caos, eu vivi por volta de uns 3, 4 anos mergulhada nesse universo. E foi muito bom poder ver de perto e ter contato, porque a lembrança que eu tinha era de uma outra Recife, era de uma outra Olinda. Eram cidades que não me eram próximas. E essas cidades, esse universo, essa riqueza cultural, ela chegou a mim através do Chico Science. Então, para mim poder estar presente, pisar aqui, respirar e ter contato, conversar com as pessoas, e entender que o legado dele permanece, continua e segue dando frutos, é sempre um prazer, é sempre uma alegria muito grande. Bom, a minha ligação com música vem do meu trabalho. Eu sou jornalista, cubro a cena musical, sempre muito interessada em... até nesse ponto o Chico também sabia das coisas, né? Ter esse olhar para o passado, mas apontando sempre para o presente e para o futuro. Então, sempre me interessou muito as novidades musicais e como que elas também dialogavam com esse passado. O impacto desse trabalho, Da Lama ao Caos, quando eu vi a primeira vez, eu trabalhava no programa Metrópolis, o disco foi lançado, eu já tinha lido sobre ele na revista Bis, numa matéria do José Teles, que estava ali retratando o que era a cena mangue,
E numa época em que era muito difícil você ouvir alguma coisa se você não tivesse a música fisicamente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você lê ou se alguém te contar, olha, tem uma banda interessante surgindo como uma novidade, você vai até uma plataforma, você vai até um canal e você tem acesso a esse som. Naquele período, eu estou falando ali de 93, quando começou a pipocar as notícias sobre a movimentação e o trabalho de Chico Science Nação Zumbi, a gente só ficava imaginando e tentando montar na nossa cabeça, né, com as nossas referências musicais, que som era aquele. Eu confesso que eu achava uma maluquice, né, uma dificuldade de assimilar tudo aquilo. Mas como assim? Tem toda a música de Pernambuco, que já é riquíssima e que nós do Sudeste conhecemos muito poucos, podemos dizer que somos ignorantes, né? Porque o que chegava muito era através de uma visão folclórica e tudo mais, ou do que vinha do carnaval, e muito forte ligado com essa fusão com ritmos que ele gostava de dizer universais, né? Que é o funk, o soul, o hip hop, os riffs de guitarra, a música afro, um pouco de eletrônica. Então, aquilo tudo chegou a mim como uma grande curiosidade e também uma certa desconfiança. Será que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Até o momento que eu ouvi o disco da Lama ao Caos, produzido pelo Liminha, e foi aquele baque. Não podia acreditar naquilo, era muito novo, muito forte, muito vibrante. Eu me apeguei àquela sonoridade, àquelas letras, ao visual, ao tanto de informações que estavam ali. E queria muito ver aquilo ao vivo, porque eu acredito muito que a música é essa comunhão, é esse encontro entre a plateia e a arte que está sendo transmitida ali ao vivo. Foi quando eu tive a oportunidade de ver o show de lançamento da Lama ao Caos, no Circo Escola Picadeiro, um espaço em São Paulo que existia, e aí o impacto foi muito maior. Ali, se eu já estava apaixonada, ali eu fiquei completamente derretida, porque me arrebatou de uma maneira muito mais intensa, porque ali eu vi a performance do Chico, o quanto ele era carismático, o quanto ele transmitia também uma cultura que ele vinha assimilando desde a infância, com passos ligado também à cultura do hip hop, à dança dos b-boys. A alfaia é um instrumento que ele tem uma coisa muito forte, digamos, sensorial, né? Você está batendo ali na pele, então ele reverbera no seu corpo também de uma maneira muito diferente. E aí tem o baixo pulsante, tem os riffs de guitarra, enfim. Quando eu vi ali, eu tinha certeza de que aí sim eu estava diante de uma coisa realmente nova, forte, potente, e que, junto com aquele conjunto de canções, trazia muitas camadas ainda que me fizeram ir descobrindo ao longo do tempo. Bom, daí a gente corta, muitos shows de Chico Science Nação Zumbi depois e tudo mais. Corta para... voltei a morar no Rio de Janeiro, recebo o convite da editora Cobogó, nessa coleção que chama O Livro do Disco, inspirada, né, numa coleção que já existia fora do Brasil, onde cada volume é dedicado a um disco. Quando recebi o convite, de cara eu falei, tomara que ninguém tenha escolhido da Lama ao Caos. Porque, claro, um disco emblemático, histórico, que merece, e já tinha tido teses e entrado em listas de melhores, não só da década de 90, mas ao longo do ano ele foi ganhando um reconhecimento e um entendimento maior, que ele não teve na época do lançamento. Então eu torci muito. E tinha alguém interessado em fazer, claro, mas eu acho que eu nem sei quem era, não ia conseguir, estava com outro trabalho e tal, e eu agarrei essa oportunidade com Unhas e Dentes, porque eu sempre quis descobrir e sempre achei que tinha muito mais história por trás disso, dessa vivência toda que estava ali, forte, potente, do que eu estava acostumada a ler. E eu encarei isso como uma pesquisa que os 2 anos que eles me deram era muito pouco. Então, eu extrapolei o prazo e falei, ou vai sair do meu jeito ou não vai sair. E, nesse processo, eu fui entrevistando não só, vamos dizer, os protagonistas da história, a banda, o produtor, empresário, as pessoas que normalmente dão entrevista e falam sobre isso, mas eu queria muito descobrir personagens secundários, pessoas que pudessem me trazer uma nova visão também do que aquela que a gente já conhecia sobre a história. Nisso foram de 3 a 4, quase 4 anos entre pesquisa e escrita. Cada vez que eu conversava com alguém, essa pessoa já me trazia um leque, outras visões e outras possibilidades de entrevista.
Então, eu não queria parar, foi meio um apego mesmo, até que eu recebi o ultimato da editora e fechei. Mas o mais incrível é que essa história não termina com o meu livro. Outras pessoas já se dedicaram a falar sobre Da Lama ao Caos. Essa pesquisa não termina, eu continuo interessada em ver e saber novas histórias, enfim, a mergulhar nesse universo. E, bom, uma coisa muito importante nesse trabalho como eu não moro aqui, eu queria muito ter uma noção e fazer uma viagem no tempo ao que era Recife dos anos 90, finalzinho de 80 também, que motivou essa movimentação da cidade. Qual era a ideia de Chico? E falo Chico porque era o cara que impulsionava, que dava uma injeção de entusiasmo a toda essa cena, mas é uma cena muito coletiva. E é muito bonito ver isso, e ele sempre fez questão de, desde o momento que ele cede o nome, quando ele batiza o ritmo de Mangue, que ele cede o nome para a cena, antes dela se tornar um movimento, que era chamada de cooperativa cultural. Então, para mim, eu sempre enxerguei isso como um movimento em que várias pessoas atuaram, né? De diversas áreas, um movimento coletivo, uma cena cultural coletiva, e eu queria muito me transportar para essa época e saber qual foi a semente, qual foi a gênese de tudo isso. E tive uma conversa muito interessante com o Hélder Aragão Dolores e com o Hilton Lacerda, que forma a dupla Dolores e Morales, que são os caras que pensaram naquela capa genial, tão simbólica, tão cheia de significados, visualmente também, com a história em quadrinhos, com um trecho grande do manifesto, enfim. E eles me levaram, me transportaram. Então, eu começo o livro contando de uma noite no Adilhas, que era uma casa, vamos dizer, um bordel muito chique, e que eu cheguei a sonhar com esse bordel, porque as memórias, as lembranças que eles traziam eram muito precisas em detalhes e tudo mais, né? E essa cena que começa ali, essa semente que começa ali com as festas que se espalharam depois pela cidade, elas contagiaram muitas outras pessoas, muitos outros artistas de outras áreas. Então, eu sempre lembro disso como, para mim, também foi estimulante começar o livro por essa história. Então, toda a criação do Chico, da Cena Mangue, ela começa com um desejo de transformar a cidade. Se você não está satisfeito com os locais que te oferecem para ouvir música, para dançar, vamos transformar isso, vamos mudar isso. E aí, conversando com o Goretti, aí já avanço em capítulos para frente, a gente não se conhecia, marcamos um encontro no Rio de Janeiro. Eu tinha amigos em comum com Chico, então nos encontramos em São Paulo, também em pistas de dança, também em shows. E a imagem que eu tinha do Chico antes era do artista, aquele artista que eu conhecia, depois mais próximo, parecia que era a mesma pessoa, ele não mudava, ele não era uma pessoa no palco e era uma pessoa sentado, conversando, falando de música. Ele era a mesma pessoa, ele tinha o mesmo entusiasmo. Mas eu não era próxima, ele não era meu amigo. E Goretti me trouxe o Chico que eu queria conhecer desde criança, o Chico menino, que não era bom aluno, mas sabia se virar, não repetia de ano, era um cara já muito interessado em música. Goretti me contou uma cena que eu acho muito bonita, e eu fiquei emocionada quando eu tive a oportunidade de assistir Bacurau no Cine São Luís, que agora voltou, e vamos ver se vai ser muito rápida essa passagem. Mas o Cine São Luís tem uma imagem que o Goretti me conta muito interessante, que Chiquinho ia com um amigo, pegava, não sei como ele se infiltrava, né, na cabine de projeção, e ele pegava o que sobrava do filme, das películas, né, pegava ali aqueles fotogramas e tal, levava para casa e fazia montagem. Você vê que é uma brincadeira de criança, que a gente pensa hoje uma brincadeira inocente, mas já era uma maneira de processar imagens e fazer uma colagem e junção e contar uma história. Se a gente pensar no processo dele de composição, é bem semelhante. Essa maneira de cortar, picotar e juntar e trabalhar com, vamos dizer, sobras ou descarte, algo que parece sem sentido, ele dava esse sentido. E eu via muito isso também no jeito que ele começou a misturar, não só na dança, né, na figura dele no palco, mas também a imagem que ele construiu, que para a gente hoje é uma imagem, eu brinco dizendo que Chico já
era tão à frente do tempo, que ele já criou um símbolo que hoje a gente poderia ver como um emoji, né? Quando a gente pega qualquer desenho, ou mesmo imagens do carnaval, e a gente vê uma pessoa com um chapéu coco e com óculos escuros cyber, imediatamente você imagina, é Chico Science, né? Quando você vê no muro da cidade, em qualquer lugar, essa imagem é muito forte. E ela foi construída também juntando um pouco da calça de chita do maracatu, o chapéu de coco, e ele misturava, então, a cultura pernambucana com as referências que ele tinha do hip-hop, ao mesmo tempo que botava um tênis, uma camiseta e toda a ginga dele no palco. Então, até isso, esse processo, que eu acho que tem essa ligação forte, né, com essa já maneira dele, criança, ainda processar e reprocessar o tanto que ele tinha de informação, ele foi absorvendo e foi ao longo do tempo. E Gorete me contou também que Chiquinho, que já queria ir para baile, né, gostava muito de frequentar baile. E nisso, ele queria, porque os irmãos mais velhos, ele caçula ali, só que ele não aguentava e dormia, né? Mas ele já começava a dançar, e foi aí que ele conhece Jorge do Peixe, né? Frequentando as rodas, os bailes funk, b-boy. Uma outra cultura também que é muito forte, que vai refletir bastante, é a cultura hip-hop, que é uma cultura também que ela é muito rica, ela se apropria de 4 elementos, né? Tem a dança, tem o grafite, o MC e o DJ, e isso vai permear também esse início, né, da formação do Chico. Tem um encontro também dele muito significativo com o mestre Salustiano, uma história que Salustiano conta num documentário, muito divertida também, que ele foi ajudar numa mudança, e aí quebra e Chico já rindo daquilo, quebrou um móvel do seu pai, o seu pai queria içar o armário, enfim. E aí Chico também se aproxima de mestre Salustiano e tem toda essa vivência, esse ensinamento, né, que é passado. Bom, nesse período todo da formação do Chico, eu sempre achei muito interessante o jeito que ele intuitivamente ia criando tudo que depois foi desaguar no Da Lama ao Caos. Desse começo de fazer um coletivo de hip-hop, de dançarinos, Legião Hip-Hop, depois a vontade de formar a primeira banda, com músicos tocando, Orla Orbe, depois vai para o Lostal, até ter o encontro, né, com o Gilmar e se aproximar do samba reggae. Vejo nele uma vontade de fazer coisas, de criar eventos na cidade também, como o primeiro festival hip-hop, que acontece numa boate gay. Ou seja, o leque de possibilidades para ele, parece que nada era impossível. E ele era esse agitador cultural e costumava contaminar e contagiar todo mundo. Como ele sempre pensava à frente, muita gente desacreditava. Os rapazes, os meninos da banda, hoje os senhores, me passaram uma vontade do Chico que era irrefreável, assim. Ele não acreditava que não era possível. Pelo contrário, ele sempre pensava muito à frente. E era meio zombado pelos colegas, dizendo, imagina, isso está louco. Como assim chamar um novo ritmo de mangue? Isso não faz sentido. Como assim a gente vai fazer uma turnê? Ele injetava em todas as pessoas que estavam ao redor uma vontade muito grande de realizar, de fazer as coisas. E eu lembro que Dolores me contou isso, que ele é um cara que se julgava um cara, não sei se pessimista, mas muito pé no chão, e que Chico conseguia mudar esse pensamento dele, tamanha vontade que ele tinha e como ele era esse cara que fazia todo mundo acreditar e ir em frente com ele, né? Bom, desse encontro com o Lamento Negro, um detalhe muito interessante. É a primeira vez que eu estou aqui no Eufrásio Barbosa. E ele é citado no livro como um dia que tinha uma apresentação do Olodum, aqui no Eufrásio Barbosa, e Gilmar convida Chico para ir. Os meninos da banda me confessaram que não eram muito afeitos ao samba reggae. Até porque era um ritmo muito forte que trazia uma identidade da Bahia, né? Então, sem querer entrar em nenhum tipo de rivalidade, até porque eu sou carioca e vivo em São Paulo, e não entro nisso, acho... Ele em mim é paulista e mora no Rio,
Não acredito nisso, né? Acredito no poder de uma nação, né? Enfim, mas os meninos não queriam ir e Gilmar convenceu o Chico, e Chico muito atento, atento a todo tipo de som, né? Sem discriminar nem nada, foi. E essa apresentação foi aqui, foi o dia que Nick Cave estava na plateia. E Chico teria levado uma fita para Nick Cave. E depois Maria Duda, que namorava Chico nesse período, me disse que em São Paulo, encontrando a companheira Vivi de Nick Cave, falou: sim, eu tenho essa fita aqui. A gente ouviu essa fita. Então, assim, as histórias que Chico conta, elas parecem tão fabulosas, elas parecem que saíram realmente de um romance ou de uma escrita de ficção. E não era, as coisas aconteciam. Então, o acaso, que eu brinco e falo que ele está presente durante toda a trajetória, o que eu conto no livro, na verdade, Chico estava de mãos dadas com o acaso. As oportunidades que surgiam, ele se apegava, ou então ele criava oportunidades a partir do que se oferecia a ele, né? E acho que tem uma coisa muito forte também, quando eu comecei a detalhar e entrar mais no faixa a faixa, procurando buscar um pouco da essência de cada música, sem querer explicar, sem querer absorver o pensamento dele, nem nada, mas o tanto de informações que tem em coisas cotidianas, como, por exemplo, Por que no Rio tem pato comendo lama? A gente ouve, repete isso, já é um som que ele é musical, que ele já tem um ritmo, e Lúcio contou, sim, a gente ia ensaiar, e o Chico uma vez chegou no quartinho dos fundos da casa de meus pais, que tinha um mangue, e assim que o Chico chegou e viu os patos comendo lama, ele imediatamente já começou a cantar. Isso já foi incorporado na música. Então, eu acho que tem uma coisa ali, uma vivência que... o tanto que o Chico absorvia do que ele lia, mesmo sendo pouco, ele transformava aquilo que muitas vezes alguém com uma formação acadêmica não ia ser tão rápido, tão sagaz. A observação que ele tinha da cidade, ela também me veio de uma forma muito assertiva quando Goretti me conta que era algo que era vivenciado em casa, né? Seu pai, Francisco, era sindicalista, e eu acho que a própria visão do Chico de ser um menino criado na periferia, de viver pela cidade, né, rodando pela cidade entre Olinda e Recife, e esse senso dele de observação da desigualdade social, do crescimento desenfreado, sem planejamento urbano, trazendo também um pouco do que as letras do hip-hop, que retratavam muito isso, né, a experiência de quem mora no gueto, e toda essa visão, ela se reflete poeticamente de uma maneira muito... de uma certa forma, não criticando, mas ele não tem, por exemplo, músicas que são feitas homenageando cidades, elas normalmente tendem a ser um louvor, né? Você, que linda, né? Como existe aqui, é bonito também, né? O coqueiral, né? A visão que se tem do mar, principalmente as cidades praieiras. E eu acho que Chico tinha um carinho muito grande, uma visão carinhosa, mas ao mesmo tempo crítica, e uma não apagava a outra, né? Eu já estou me estendendo o tempo. Então, eu acho que eu só queria deixar uma coisa que sempre me perguntam, né? Sobre esse trabalho, o da Lama ao Caos, que ele é tão fundamental, é um marco não só para o movimento, é um marco para a cultura de Pernambuco, é um marco na história da música brasileira, o tanto que ainda hoje, como se fosse a grande cauda que ainda reverbera em outros artistas, mesmo aqueles que não sejam influenciados musicalmente, mas o tanto de gente que formou uma banda, que teve vontade de conhecer mais sobre Caboclinho, Ciranda, Maracatu, o tanto de pessoas que até hoje, em outras áreas, no cinema, por exemplo, que beberam dessa fonte, e o quanto isso ainda é importante hoje. Então, quando alguém me pergunta assim, hoje analisando, 30 anos depois, o quanto foi importante e o que você acha que Chico estaria fazendo hoje? Eu acho que Chico já fez. Para mim, Chico já era o futuro. Agora é com seu Liminha.
Vamos lá. Antes de qualquer coisa, quero dar os parabéns para a Lorena, porque ela realmente mergulhou de cabeça nesse trabalho e, graças a ela, a gente conhece essa história do Chico e Nação Zumbi, que é muito importante para a música brasileira. Bom, vou contar... Eu não planejei nada quando eu tenho que falar assim, eu espero que as pessoas me perguntem alguma coisa, mas vamos lá. Eu conheci o Chico, eu fui convidado para produzir o disco deles pela Sony, pelo diretor artístico da Sony, que era o Jorge Davidson. E ele me falou super bem da banda, que era uma coisa diferente, enfim. E me mandou uma fita gravada com várias músicas. E a fita, obviamente, foi gravada com uma certa... sem condições técnicas e com uma certa pressa também. E tinha um som ruim, obviamente, mas eu percebi que ali tinha um conceito, tinha um estilo, tinha uma ideia nova, uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, né? Porque as bandas tendiam a se mirar muito nas bandas de fora, né? Os Paralamas, sei lá, 10 anos antes, eles produziram um disco deles, Selvagem, que eles botaram o pezinho aqui no Brasil, mas antes disso não era, e as bandas realmente não faziam isso. E acho que aí, quando apareceu o Chico, realmente ele mostrou assim, a riqueza, né, que a gente tem, a riqueza cultural, musical, que estava meio esquecida, né? Que, na verdade, acho que nunca foi mostrada, né, dessa forma. E é claro que, sendo Chico e a Nação Zumbi uma banda de jovens, houve uma identificação por parte dos jovens, um interesse grande de ver o que era aquilo que os caras estavam fazendo. E realmente foi um som revolucionário. E eu acho... tenho quase certeza que nenhuma outra banda, mesmo depois do Chico, conseguiu fazer o que eles fizeram, né? Esse disco eu gravei lá no Rio de Janeiro e levei para masterizar em Los Angeles. Na época eu morava em Los Angeles. E eu me lembro que quando a gente botou a fita para tocar na masterização, o engenheiro de som ouviu aquilo, ele foi impactado assim de uma tal forma, porque ninguém tinha ouvido um som como aquele, ninguém, não existia. E é claro que o resultado veio, é um disco que foi, né, muito... saiu no New York Times como um dos melhores discos que tem, e está em todas as listas de melhores discos aqui no Brasil. E eu aprendi muito, sabe, dessa cultura, uma coisa que talvez se eu tivesse ficado só produzindo as bandas lá Rio, São Paulo, eu jamais teria acesso a essa riqueza cultural, né, que o Chico carregava. Eu me lembro do Chico no estúdio, assim, ele sempre teve o perfil de um líder mesmo. Eu me lembro dele sentado assim na cadeira com um calhamaço de letras e discos. Ele falava das coisas e ilustrava, falava, olha, tá vendo? Vamos ouvir esse disco aqui, vamos samplear isso, vamos samplear aquilo. E era bacana porque o fato deles estarem aqui em Recife e terem esse contato com todo esse folclore daqui, toda essa música daqui, o empresário deles, o Paulo André, tinha uma loja de disco e importava, né, discos de fora que chegavam em primeiríssima mão, e eles fundiram todos esses sons, o som daqui com hip hop, com rock, com tudo. Então, realmente o resultado é riquíssimo, assim, é uma coisa que eu me orgulho muito de ter trabalhado com o Chico Science. Pena que eu só fiz um disco, mas mas eu me orgulho muito, gostaria de ter feito mais até. E é isso, gente. Não deram trabalho. Eu acho que eles foram muito aplicados. Por quê? Eles nunca tinham entrado num estúdio mesmo, né? Um estúdio
profissional, com bons microfones, tudo. E o que acontece é o seguinte, quando você tem bons microfones que você capta tudo, você capta as coisas boas e as coisas ruins, né? Não tem como mascarar. Então, todos os defeitos apareciam também. E eles ficaram assim surpresos, porque quando eles tocavam, eu falava, vamos fazer de novo? Pode ser melhor, vamos de novo, vamos fazer aquilo, babá. Eles falaram, pô, esse cara vai arrancar nosso couro, né? Porque era uma coisa que eles não estavam acostumados, assim. Mesmo artistas mais experientes também têm que dar o sangue no estúdio, né? Mas eles entraram de uma forma e saíram de outra. Eles viraram outros músicos, assim. É impressionante o resultado. E esse disco foi gravado numa época que não existia gravação ainda em HD, em computador, não existia esse software de Pro Tools que você edita tudo, você pode copy, paste, arruma e bota no tempo e afina, não sei o quê. Não, o negócio foi gravado em fita. E quando eu olho para isso, eu falo assim, poxa, nem eu acredito que a gente chegou num resultado assim, porque é uma coisa artesanal que realmente você tem que conseguir tocar uma música inteira de cabo a rabo. Não tem como você ficar emendando, trocando um negócio aqui, outro ali. Então, eles foram muito aplicados. Assim, eu fiquei surpreso assim, com o esforço que eles fizeram, né? E é uma banda que, aquela coisa assim, jacaré dormiu, vira bolsa, né? Então, eles todos ali ficaram muito espertos, sabe? Não tinha ninguém na banda que estava fazendo corpo mole, todo mundo tinha que ficar muito ligado. E o Chico, como eu falei, era um excelente líder, assim, sabe? Tinha pulso para fazer as coisas, mas também tinha diplomacia, sabe? Eu não vi nenhum momento a banda se estranhando ali. Era muito legal. Eu curti muito, tá no meu currículo, assim, com o maior orgulho. É muito interessante, porque essa figura da liderança, né, ele exercia mesmo, né? No trabalho, quando a gente vai ver a obra dele escrita, né, porque a gente restaurou os cadernos dele, os papéis todos, e você vê as ideias todas colocadas como se fosse uma partitura. Né? Ele não estudou música, né? Ele não frequentou a academia, mas ele era alguém que pegava uma ideia, se você conversava com ele e falava da teoria do caos, aí ele ia e ele incorporava, do mesmo jeito que ele incorporava na música, porque no Rio tem pato comendo lama. Eu lembro que os meninos contavam que entraram no elevador com ele, lá na Aurora, no apartamento da Aurora, com os cascos de cerveja, e começaram a tocar, e ele começou, cascos, e eram os cascos, que tanto era o casco do caranguejo, como eram os cascos de cerveja. Né? Então, assim, tem essa coisa, e essa liderança e essa visão de que a impressão que eu tenho quando eu leio o livro e quando eu leio o que ele escrevia, é que na cabeça dele ele tinha a batida perfeita, como ele chama, aquela batida perfeita que ele procurava. Mas, e que ele, não é nem que ele tinha, é que ele iria construindo e construindo coletivamente. E, às vezes, as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. E aí ele ia, e ele dizia, tem um som de não sei o que lá. E aí ia construindo no coletivo, isso é uma coisa bonita também da construção coletiva, até chegar naquele beat, né, naquela batida que era aquilo que se queria. Eu não sei como era isso lá no estúdio, mas, né, como você falou, ele estava com tinha um monte de papel, um monte de disco, porque ele tinha as partituras na cabeça dele. Tinha na cabeça. O bacana assim do trabalho do Chico é que tem um equilíbrio, né, entre o texto e a música, porque às vezes você pega um trabalho que tem uma música excelente, mas o texto não é tão bom, e vice-versa, né? E o trabalho do Chico realmente é estável, assim, é harmônico. E eu vejo assim o Gil falando bem do Chico. Pô, o Gil é uma pessoa que realmente eu respeito. Produzi vários discos dele, conheço bem.
E ele tinha uma admiração profunda pelo Chico. Demais. Eles fizeram coisas juntos, né? Então, é isso. Chico Science não é brincadeira, não. Lembrei do momento. Eu estive nas nuvens 2 vezes com o Liminha. A primeira vez conversamos bastante sobre tudo e eu queria muito ouvir as faixas abertas, né? Para quem não sabe, ouvir uma faixa aberta. O que é a faixa aberta? É onde você escuta isoladamente cada instrumento, vozes, o que foi gravado, se tiver algum efeito e tudo mais. E aí o Liminha estava num momento, como sempre, uma agenda ocupadíssima, fazendo uma comemoração, ensaiando com vários artistas para o Rock in Rio. E eu falei, eu espero, Liminha, quando você puder, a gente conversa de novo. E, por favor, vamos ouvir junto essas faixas abertas, para a gente vasculhar ali uma coisa meio arqueológica. Pois bem, chegou esse momento. A gente está lá ouvindo cada faixa, a Liminha lembrando aqui a guitarra, aqui isso, uma coisa, né, da Juju Music e outros elementos que a própria banda também foi descobrindo, né, ao longo da gravação. E chegou uma hora, eu falei, Liminha, que assobio é esse? Aí o Liminha perguntou, foi você que assobiou? Eu falei, não, quem assobiou? Foi Chico. Aí você me disse, e olha, ele assobiava tão bem. Acho que só Rita Lee que era tão afinado no assobio. Lembra disso? Ou seja, são camadas e assim, até no assobio ele era bom, hein? Muito bonitinho. E ele era muito divertido. Ele era muito divertido. A gente sabe, assim, ele era divertido com os meninos e em casa também. Aí tem uma história que eu acho ela interessante, que esses dias eu estava lembrando. Ele conta que nesse show lá no Central Park, né, quando eles foram cantar com Gilberto Gil, que Gilberto Gil quis apresentar ele a Stevie Wonder. Aí trouxe ele, né? Aí chegou e falou, Steve, com aquele sotaque baiano bem arrastado assim, Steve, olha Chico, Steve, olha Steve, olha Chico. E Chico contava isso para a gente rindo, né? E a gente sabe que a pessoa que tem deficiência visual, que ela tem uma forma de ver, né? Eu não sei como é que Steve olhou, mas Steve viu, né? Ele viu, ele deve ter tocado e ter olhado com aqueles olhos de criança. Mas ele vinha com as histórias das turnês, das coisas, e contava para a gente morria de rir em casa, assim, olha Steve, olha Chico, Steve. E até Steve achar Chico mesmo, né? Mas ele era muito, muito, muito engraçado. Tinha de tudo, né, nessa gravação, tinha humor, que é muito importante você conviver, você ficar trancado num estúdio 2, 3 meses com uma pessoa que, de repente, não tem humor ou que está ruim, não. Com o Chico e a banda era muito interessante o tempo todo. Eles faziam um pouquinho de bullying, às vezes, entre eles, né, aquela coisa bem rolava uma quinta série ali e tudo. Mas era muito divertido, eu gostei muito. Muito bom. Eu acho que a gente tem a ideia, né, de trazer essa construção do Dalama ao Caos, e também assim, a gente convidou a DJ Vibra para ouvir um pouco sobre como se dá toda essa... Como é que se perpetua, né, de alguma forma, como ela bem falou, assim, nos ritmos póstumos. E eu acho que é muito importante a gente ouvir, porque ainda esses dias um amigo meu me mandou da escola da filha, eu recebo muito isso. Aqui do Recife, as crianças escreveram textos e se fantasiaram, e todo mundo vestido de Chico, e tirava foto num espaçozinho que botava o chapéu e tal. E assim, tem toda uma história do contar do movimento e de você levar adiante essa história 30 anos depois. Isso me dá um orgulho enorme, assim, antes de passar para a DJ, assim, porque tem horas, eu convivi com o Chico muito tempo, né? Eu sou a irmã mais próxima da idade dele, porque eu era a terceira, ele era o caçula. E ele era mais próximo de mim do que dos meninos mais velhos, dos 2 mais velhos, do que Jefferson, que está aqui, e o meu outro irmão, Jamerson. E a gente era, de certa forma, mais ligado. Então, a gente criou um amor fraterno muito grande, assim, né? Um amor que a minha terapeuta dizia que era o amor fraterno mais lindo que ela conheceu, assim. E aí, eu fui falar no amor fraterno, esqueci o que eu ia dizer, está vendo? Da perpetuação, me lembrei.
E aí, o que é que me vem? É que, às vezes, por conta desse amor e desse carinho, eu esqueço um pouco do tamanho dele, do tamanho de Chico. E aí me vem essas coisas da escola, me vem reler o livro do disco, né, que esses dias eu reli, e ver outras obras, e aí a gente vai... Aí eu vou me dando... Aí tem horas que eu me choco, assim, com esse Chico grandioso, genial, que, de fato, ele é. Né? Ele foi e continua sendo, porque o artista não morre. Né? Futuros amantes, como diz o outro Chico, se amarão sem saber com o amor que um dia eu deixei para você. E hoje você vê as crianças se amando e reproduzindo isso com o amor que um dia Chico colocou na canção dele. E hoje, assim, a gente vai ouvir da DJ, assim, como é que as pessoas hoje trabalham essa obra, né? E como você tão bem, parabéns pelos remixes, que eu adoro que você fez, muito bom. E fala um pouquinho para a gente. Oi, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou bem feliz com esse convite. Estou com 3 pessoas aqui que eu admiro muito. Acho esse trabalho que Gorete está fazendo, junto com o Luiz, e também com essa conservação do acervo de Chico, um trabalho que é bem visionário também, que todo historiador, todo pesquisador deve acompanhar com muito carinho, porque tem várias nuances desse trabalho que são bem incríveis. Então, e admiro demais o trabalho de Lorena, li o livro e acompanho a trajetória dela. Liminha nem se fala, sou fã dos Mutantes, foi a minha trilha sonora da adolescência. Então, assim, estou bem honrada de estar aqui. E acho que estou aqui também representando um pouco da periferia e da diáspora africana aqui, tão presente também no trabalho de Chico, que, apesar de ter todo esse mainstream que foi citado aqui dentro da carreira dele, da obra dele, com essas coisas tão grandiosas, né, que a gente falou aqui, que todo mundo citou aqui, ele também tinha e tem esse contato muito forte com o que é produzido na periferia, com os ritmos da diáspora africana, o próprio hip-hop. Então, toda essa influência mais periférica de Chico me interessa particularmente, porque sou dessa natureza, saí desse lugar também, venho desse lugar e sou desse lugar. Então, é bem importante também estar nessa representação aqui, trazendo um pouco disso. Aí, contando um pouco como é que eu cheguei aqui, né? A gente se conheceu, eu conheci Gorete, me aproximei de Gorete por causa da trilha sonora que eu fiz. Eu recebi um convite da Escola Pernambucana de Circo para fazer a trilha sonora do espetáculo Circo Sainzen, do Mangue ao Picadeiro, que é um espetáculo em homenagem a Chico Sainzen. E, nesse processo, eu sou Virgínia Brasil, DJ Vibra. Eu sou multiartista, sou polímata, porque também, além de artista, lido com outros saberes também. Mas a minha trajetória na música é uma trajetória recente. Eu vim da dança, do teatro, então esse contato com as artes cênicas, com o cinema, com outras linguagens, acabou me levando a esse convite da Escola Pernambucana de Circo, de fazer mexer na obra de circo de Chico para esse espetáculo. Então, eles já tinham selecionado as músicas, grande parte do Dalamau Caos, mas nem todas são do Dalamau Caos, e o meu trabalho era mexer nessas músicas. Então, como eu estava falando, né, essa sensação de um feat póstumo, né, de estar fazendo um feat com Chico sem a presença dele. Então, muitas vezes, sozinha no estúdio ou com a minha equipe, eu ficava tentando imaginar esse diálogo estético, filosófico, conceitual, também com Chico, né, trazendo a presença dele assim para o estúdio. Eu trabalho em família, é um trabalho que eu faço em família. Eu tenho o estúdio Pé de Cachimbo, que é um estúdio familiar. Meu companheiro
é produtor musical, minha filha é arranjadora, é música, e a gente trabalha junto, o trio, né? Eu, minha filha e meu companheiro, e eles são essenciais, assim, o produtor é Domingos e a minha filha é a Alia Brasil. Eles foram essenciais nesse processo. A Alia, por ser uma pessoa muito nova, ter 20 anos, e ter todo um referencial da obra de Chico com outra perspectiva dessa geração que não acompanhou essa Recife dos anos 90, essa Olinda dos anos 90. E o meu companheiro e eu, que já somos mais conterrâneos ali, que já convivemos. Eu convivi um pouco com Chico, nunca fomos amigos próximos, mas eu posso até colocar no meu currículo que eu passei de Landau, isso aconteceu. E a gente tinha muitos amigos em comuns e convivíamos um pouco assim em festas, enfim, muitas farras. E foi um presente, assim, foi inacreditável. Eu fiquei assim, como assim? Eu vou receber dinheiro para fazer isso? Assim, foi bem incrível fazer esse trabalho, foi delicioso. E aí eu tinha essa preocupação de entender, assim, o meu trabalho, e acredito que o convite da Escola Pernambucana teve a ver com isso também. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa muito profunda nos ritmos da diáspora africana e nos ritmos periféricos, o que é produzido nas periferias do mundo, a partir dessa premissa da diáspora africana. Então, eu estudo os ritmos que são produzidos na periferia da França, de Angola, enfim, do mundo inteiro. E eu queria muito trazer isso para o trabalho. Então, eu misturei o que já é uma grande mistura de Chico com a cúmbia, e com ritmos póstumos também, né? O gincon, por exemplo, é um ritmo africano, da música eletrônica africana, que Chico não conheceu. E eu pensava isso, assim, quando eu ouvia, dizia, Chico ia pirar com isso, ele ia enlouquecer. Ia ser uma dessas referências que ele ia pegar e ia dizer, ia colocar na hora, né, nesse trabalho meio de editor que ele tinha, né, de montador, né, que Lorena citou aqui. E aí foi um ritmo que eu trouxe para uma música que foi para Cocodub. E aí tinha muitas nuances do trabalho que iam interferindo nas minhas escolhas também, além das escolhas pessoais, estéticas e conceituais. Uma foi o diálogo com a própria trupe, que é uma trupe jovem, e eu queria entender como era que batia para eles o universo do Mangue Beat e de Chico, entender qual a vivência que eles tinham sonora, assim, os ritmos que interessavam, que eles ouviam. Então, houve esse diálogo também com a própria trupe da Escola Pernambucana de Circo, que é a Trupe Circos. E também uma coisa que eu chamo de entender o material que eu tenho e o melhor que eu posso fazer com o material que eu tenho. Como eu não tive acesso aos projetos abertos, né? E por vários motivos, um deles é pela época em que os discos foram produzidos, né? Ainda em fita e tal, então não tem essa facilidade de você entrar em contato com um produtor e pedir, manda para mim o projeto disso, porque para fazer um remix, você precisa fazer isso que a Lorena fez com Liminha, você precisa ouvir a música separada, entender todos os elementos que foram usados naquela música para entender como é que você vai alterar, interferir ali aquela música. Então, esse processo eu tive que fazer com inteligência artificial. Então, eu peguei o melhor que está disponível hoje, que a gente tem disponível para fazer essa separação. E, a partir daí, eu ia ouvindo esse material, entendendo, a partir desse recurso, o que era que ficava com a melhor qualidade para que fosse usado. Por exemplo, o Cocodub, que é uma música muito conhecida, acredito que todo mundo já ouviu, que tem um ritmo muito forte, ela tem uma guitarra muito presente. A guitarra de Cocodub é muito emblemática, né? Aquela...
Então, essa guitarra não podia sair da música, assim, tinha que estar ali presente. Então, Coco Dub é uma música que praticamente eu só aproveitei a guitarra e a voz e construí todo o resto dos elementos. Então, eu fui fazendo isso, essa mescla de entender qual era o melhor resultado que eu conseguia obter dali. E aí tinha uma questão muito forte também para mim e para a trupe também, porque também é um trabalho que eu faço e que me traz algum reconhecimento também, que é fazer remixes de brega funk, que é levar o brega funk para esse lugar de deslocado de onde ele está originalmente, que é ali na periferia, e que está muito arraigado com uma letra de cunho mais, como dizer, que o brega funk é uma crônica da periferia. E, por ser uma crônica da periferia, ele tem uma assimilação difícil em outros meios. Ele é muito estigmatizado como uma música de putaria, como uma música... E que não possa ser música de putaria, né? Porque a gente está em 2024, vamos normalizar a música de putaria, porque putaria faz parte da vida de todo mundo. Mas, para que esse brega funk ele possa ser mais assimilado em outros contextos, eu assumo esse trabalho de fazer os remixes de brega funk para que o ritmo possa ser um pouco desprendido dessa ideia mais estigmatizada que a gente percebe, né? E aí tinha essa premissa de tem que fazer tem que ser brega funk, não sei qual vai ser, mas tem que ter um brega funk. E aí eu acabei escolhendo o Antênese, porque por motivos técnicos ali eu achei que era o que ia dar um melhor resultado, e eu acho que ficou bom, não foi? Acho que ficou interessante, que é uma música bem impactante. Luiz fez o show no Marco Zero, no Carnaval, e tocou no Marco Zero. Tinha uma multidão dançando brega funk, cantando a letra de Chico, e depois eu recebi várias mensagens, as pessoas muito felizes assim, com essa mistura, que deu muito certo. Então, é um pouco isso, assim, o meu trabalho e esse contato, assim, foi muito... Eu fiz um mergulho, realmente, porque eu acho que tem isso, assim, né? Eu acho que eu vou fazer uma coisa agora aqui, que é um pouco o que Chico faz com a cidade, como Lorena disse, né? Que é essa coisa de ter o encantamento, ter a admiração, ter o enamoramento, mas ter a crítica também. Então, preciso, nesse meu lugar aqui de nordestina, fazer isso com relação ao que acontece com o eixo sudeste, né? Que acaba que existe uma coisa de o sudeste ser o Brasil e o resto do Brasil ser o local, ser o regional. E isso é uma coisa muito nociva para a produção de cultura e de conhecimento do nosso país, assim, do Brasil. Porque, assim, eu entendo, né, historicamente, como isso se construiu, mas, por exemplo, essa coisa de misturar os ritmos regionais com referências do mundo é uma coisa muito do Norte, do Nordeste, é muito comum isso no Norte e no Nordeste. Não é tão surpresa para a gente como é para o Sudeste, porque isso já faz parte de uma lógica de atuação da gente no mundo, de atuação artística e de construção, de criação nossa. Então, para a gente não é tão incomum, não é tão surpresa que o trabalho de Chico tenha chegado nisso, a partir das referências que ele tinha, e que isso é muito potente também. O Norte é uma coisa impressionante como isso acontece no Norte, essa mistura da cultura local, da cultura regional, com referências mundiais e, enfim, atemporais também. E aí eu acho que Chico tinha
esse olhar visionário para isso. E, na verdade, uma coisa que Goretti falou logo no início, acho que a segurança, a certeza que ele tinha do que ele estava produzindo para o mundo, que não era só local, porque também isso é uma questão, essa questão do Sudeste se colocar como o Brasil e o resto do Brasil se colocar como regional local, acaba criando realmente uma insegurança para as produções, para o que se produz no resto do Brasil, que não está no Sudeste. Então, existe realmente uma insegurança, existe realmente um lugar de descrença, de não acreditar que aquele trabalho, de ter dificuldade de prospectar esse trabalho de forma nacional e mundial, assim, né? De entender que é uma produção que está sendo feita no mundo. Acaba que as produções que são feitas fora do eixo Sudeste se colocam também nesse lugar. Tem uma dificuldade de se colocar como nacional, né? E aí, isso Chico não tinha. Isso eu acho que era a principal característica dele, que fez com que esse trabalho dele ganhasse a proporção que ganhou e que perdura até hoje, e a consistência que ganhou. É o fato dele não ter essa amarra de se sentir local e regional. Ele sabia que ele era mundo, que ele era, enfim, que ele era essa grandiosidade que ele é. E essa segurança que ele tinha acabou fazendo tudo isso. E aí eu acho que é por aí. É isso. Já a gente passa para as perguntas, mas é muito interessante essa visão, e é interessante também isso que você ressalta no final, o quanto ele sabia o tamanho que tinha, e o quanto indignava Chico não ser visto na grandeza dele, porque ele tinha muita consciência de quem ele era. Assim, ele, ao mesmo tempo, ele era disciplinado, ele era liderança, ele sabia onde ele queria chegar, onde ele estava, e sabia o tamanho do artista que era o seu tamanho. E era muito inteiro em tudo. Então, eu acho que isso ajuda a gente a ir além mesmo, e não precisar que nos reconheçam, né? Porque a gente já é. Né? Então, a gente está. A gente vai abrir para perguntas, e aí, à medida que a gente for respondendo, a gente, acho que tem uns... A gente passou um pouquinho da hora, né? A hora é da gente? Então tá. Então, a gente tem meia horinha de perguntas, e aí eu quero pedir ajuda. Será que tem alguém que ajude a levar o microfone? Aqui, ó. Aqui, desculpa. Oi, boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Eu sou Jarmerson, produtor cultural daqui de Pernambuco. E a pergunta é mais para Liminha mesmo, porque, relembrando aí o Da Lama ao Caos, esse é um disco que praticamente 100% das faixas foram absorvidas e viraram hits, pelo menos para todo mundo de Pernambuco. Todo mundo conhece de cabo a rabo o disco. E todas as faixas, tipo vinhetas, as introduções, todas viraram hit. Mas o LP tem duas músicas, não tem duas músicas que entraram no CD, que foram justamente Coco Dub e Computadores Fazem Arte. Então, na hora que gravou e tal, tem essas coisas do disco que o lado B tem duas músicas instrumentais também. Então, já era uma coisa estranha para um lançamento de uma banda iniciante naquela época, que estava ali naquela cena brasileira dos anos 90, em que todo mundo estava despontando, né? Raimundos, Planet Hemp, Skank, todo mundo estava sendo parte dessa cena, e aqui do Recife, ser emblemático o disco, porque exatamente foi pioneiro em muitas coisas. Mas aí tem essas coisas mais estranhas, entre aspas, de um disco como esse, que tem faixas instrumentais, duas músicas que só entraram no CD. Então,
de tua parte, assim, que acompanhou isso de perto, exatamente na gravação, como é que tu vê exatamente todas essas questõezinhas? Obrigado. Eu não sei se eu entendi direito. Aqui se diz que no vinil tem 2 músicas a menos, é isso? Uma questão de tempo, porque a tolerância para tempo no vinil é menor, porque é uma coisa física. Quanto mais som se imprime no vinil, mais abre o sulco. Então, eu não me lembro mais, porque já faz tempo que eu não faço vinil, mas acho que tem um limite assim para o som ficar bom, 20 minutos de cada lado, sendo que a gente sempre escolhia as músicas que precisavam de mais peso, a gente colocava nos primeiros tracks, porque ia chegando perto do rótulo do disco, o som você já não podia botar tanto sinal, entendeu? Não podia botar tanto grave. Então é isso. Então eu acho que o CD com essa questão de você poder botar, acho que uns 74 minutos, uma coisa assim, resolveu muita coisa. Por exemplo, Titãs, eram 8 Titãs, e todos compunham. Então, tinha que achar espaço para caber tudo, né? Ficava aquela negociação, vota na minha música que eu voto na sua, e não sei o quê. Pá. Então, o CD resolveu esse problema do vinil. Boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer imenso, né? Eu não sou pernambucano, mas me sinto pernambucano, né? E essa cena musical, literária, é incrível aqui em Pernambuco, como é em todo lugar do Brasil, né? Mas eu tenho uma pergunta para os 4. Quando Lorena falou das audições abertas, que você escuta uma bateria, aqui, tal, e aí eu tenho uma pergunta inicial para a Gorete, para poder fazer minha pergunta. Chico Science sabia tocar guitarra? Não. Não. Então, pronto, ótimo. A pergunta é o seguinte, tipo, do jeito que era a cabeça de Chico Science, que eles vislumbrava cada coisinha, apesar de não saber tocar, e é aqui, é aqui, é aqui. Tem um cara na música mundial, Stanley Jordan, que faz esse tipo de coisa com a guitarra. Ele faz isso com a guitarra. Aí minha pergunta para os 4, você como mais leiga em música, seria possível Chico Science, se soubesse tocar guitarra, fazer o que Stanley Jordan faz? Não sei. Ou não. Eu não sei o quanto o conhecimento técnico, no caso dele, seria bom ou poderia prejudicar a criatividade dele. Quando a Gorete falou dessas anotações, eu lembro de ter visto, não lembro exatamente de que música, mas ele fazia anotações, rubricas, o que ele queria entrar. Aqui vai um riff, aqui às vezes botava referência de outro artista, ou às vezes botava sopro e tal. Então, ele era quase como um maestro e um arranjador também, né? Então, sabia exatamente o que ele queria em cada coisa. Eu não sei se o conhecimento técnico dele iria ajudar. Eu sei que ele tinha uma guitarra que depois ele emprestou para Lúcio, não é? A gente tem a guitarra, ele tem é ótimo, né? Tem uma guitarra e um violão. O violão, ele ainda arranhava, assim, no dia que ele morreu, ele passou o dia tocando violão, assim, tocando, dedilhando sambá, que é uma música que depois Lenine gravou como Samba e Leveza, né? Eu levei os fragmentos da letra, e Lenine botou a primeira parte e fez a segunda. E ele tem uma guitarra que ele tinha o maior orgulho, porque Edgar Escandurra tocou na guitarra dele. Então, o maior orgulho. Então, a gente tem a guitarra e o violão no acervo. Mas ele arranhava tudo, e o pandeiro também, que o pandeiro, quem souber o paradeiro, assim, tem um pandeiro lindo, mas ele deve ter deixado em algum lugar que era todo desenhado, e o pandeiro a gente nunca recuperou. O pandeiro, lembrei quando eu entrevistei o George Davidson, na época diretor artístico da Sony. Ele fala, quando ele foi assistir a apresentação do Chico, primeira vez que ele fez show em São Paulo, no Aeroanta,
ele viu o Jackson do pandeiro, porque ele remetia, né, à imagem do Jackson, que era muito forte na infância dele. Ele falou, esse cara me lembra total o Jackson do pandeiro. E realmente faz sentido, não só pelo pandeiro, mas toda a ginga, toda a mãe e tal. Mas eu acho que ele não precisava tanto desse conhecimento. Não é difícil dizer, né? Se ele soubesse tocar e seria também um cara tão bom quanto o Stanley Jordan. Não sei. Você acha o quê, Liminha? Eu acho que o Bob Dylan não toca bem, né? E olha a obra do Bob Dylan. Então, acho que é muito mais interessante na música. A limitação traz a criatividade, entendeu? O que as pessoas buscam é apresentar coisas diferentes. Quando você tem, por exemplo, em Los Angeles fizeram uma escola de guitarra, de Haiti. Todo mundo foi lá, os japoneses iam lá, todo mundo saiu tocando igual. E não tem a menor graça isso. Não tem, o que você tem que buscar na arte é fazer uma coisa que você se destaque, né? Então, eu acho que o Chico realmente não precisava de instrumento nenhum para criar as coisas que ele criou, né? Que foram ótimos. O que você acha, Bia? Eu comungo aí desse pensamento também. Eu não sou contra também o apuro técnico. Acho que o que Amaro Freitas faria se ele não soubesse tocar piano tão bem? É meio difícil julgar isso, né? Eu acho que Chico não precisou saber tocar a guitarra para fazer o que ele fez. Isso é que é importante. E é isso. Vou me permitir fazer um breve registro para ver como os dois grandes homenageados, eles têm a ver algo, entre vários sentidos. Raimundo Carreiro, que falou na abertura que o outro homenageado, um grande romancista, com 23 livros, romances e 3 ensaios. Ele é um músico que tocou saxofone e deixou o saxofone, e ele disse que a grande frustração dele era não ter prosseguido a música. E o mediador perguntou a ele sobre a música e a obra romancística dele. E a tese de Carreiro, que é um grande ficcionista, um grande mestre do ensino da ficção e da arte de escrever, uma arte tão difícil, é o impulso narrativo. E ele disse que o impulso narrativo tem tudo a ver com música. Ele faz um romance como se faz uma partitura, e que os personagens têm que fazer uma música ou têm que fazer uma harmonia de sonorização. Então, eu queria fazer esse breve registro que, de certa forma, seja através da arte de Raimundo Carreiro, seja através da grande arte de Chico Science, como a arte dialoga, seja na literatura, seja na música. Liminha, tudo bem? A gente conhece a sua importância na produção dos grandes álbuns de rock nacional, e em específico da Lama ao Caos. Tem uma canção que consta que é a Salustiano Song, que foi gravada lá, a canção do Da Lama ao Caos, a faixa Salustiano Song, né, em que tem um riff de guitarra inicial do Lúcio Maia, foi criada no estúdio. E você foi testemunha ocular, consta que você, de alguma forma, também teve ali uma participação. A gente queria saber como foi os bastidores da produção dessa faixa. O disco daria um livro, provavelmente, só dentro do estúdio, né? Que muita gente que escreveu sobre a produção do disco fala de muita gente circulando no estúdio. Né? Tinha muita gente que circulou, presenciou muita coisa e tal. Esses detalhes... Você foi a testemunha ocular, você foi a pessoa que estava ali no centro das atenções, checando tudo, etc. E só você pode contar melhor do que ninguém isso, né? Até porque nenhum jornalista desses que escreveram
seja o José Teles, a Calabre e tantos outros, né, que se aventuraram nesse trabalho hérculeo, estava lá, estava no calor dos fatos, né? Você estava. Então, eu só queria que você contasse um pouco sobre a produção dessa faixa, né? E alguma coisa que só você pode contar porque era você que estava lá com os caras, é você que mediou tudo, viu ali tudo acontecendo, a dinâmica do trabalho, da produção. E ninguém melhor do que você para contar isso. Então, essa é a curiosidade minha, né? Ui, bichinho. Olha, alô. Falha minha, eu teria que estar ouvindo, sabe? Na verdade, teria que ter ouvido o disco todo agora, porque isso a gente está falando de 93, 94. Para lembrar com detalhe é muito difícil. Agora, o que eu posso dizer sobre isso, dessa música ter sido feita no estúdio, mostra a habilidade que a banda tinha para se adaptar a uma coisa totalmente nova, né? Porque às vezes o artista ensaia, vai para o estúdio e grava aquilo que ensaiou. Eles chegaram lá e fizeram uma outra coisa. Assim como muitas coisas eu sugeri, eles assimilaram, entendeu? Então, o que eu posso te dizer é isso. Eu não me lembro com detalhe, mas eu me lembro, mas eu posso dizer que eles mandaram muito bem. Tem um detalhe que você me contou, e o Lúcio também, sobre um efeito que é o e-bowl, não é isso? E o Lúcio fala, teve um brinquedinho que o Liminha me apresentou, e aí começou daí, então esse riff veio disso. Então muitas coisas eram assim, descobertas mesmo no estúdio, né? De um jeito quase que ali... ele cita isso, inclusive, o Lúcio fala, o estúdio para a gente, o Nas Nuvens, que era um estúdio, ainda é um dos melhores estúdios do Brasil, muito bem equipado, era um parque de diversões. Pela primeira vez, eles estavam em contato com um aparato técnico que eles não tinham antes, né? É um laboratório, né? Eu acho que, quando perguntam para mim também qual é o instrumento que eu toco, eu digo que é o estúdio, com tudo que tem dentro, né? Que você sabe bem, né? Então, e o e-bowl, só para quem não sabe, é um aparelhinho assim que você coloca em cima da guitarra, da corda da guitarra, deixa a corda livre, e em cima do captador. Então, cria um campo magnético ali que dá um som contínuo. Chama e-bowl porque é arco, né? Como se fosse um arco de um violino. E dá para inventar muita coisa com esse e-bowl. Tem uma pessoa aqui. Boa tarde, eu sou Maria de Andrade, sou escritora da cidade. Estou fazendo uma pesquisa para fazer um romance sobre a cena musical dos anos 90 aqui de Olinda. Eu sou daqui de Olinda, mas a minha pergunta é uma pergunta não do passado, mas do presente para o futuro. Será que nós, nos próximos anos, teremos a capacidade de ver a efervescência dessa cena musical dos anos 90, de forma renovada, com novos atores, né, nessa cena, com novos arranjos, novas roupagens, ou a gente vai viver apenas esse processo de nostalgia de todos nós que vivemos os anos 90 intensamente e o começo dos anos 2000, ou Pernambuco, que é um celeiro de grandes músicos, grandes arranjos, realmente vai perecer na cena musical que a gente vive hoje. Obrigada. Eu queria fazer um comentário e pedir desculpa, porque eu vou ter que me ausentar. Eu tenho um outro compromisso agora com o Sona Rural e eu preciso correr para lá. Mas eu queria fazer um comentário disso. Assim, tipo, eu acho que posso falar que eu já estou fazendo essa renovação quando eu pego as músicas de Chico para renovar. Eu citei aqui, por exemplo, Amaro Freitas, que acabou de voltar do Grammy, foi indicado ao Grammy. O próprio DJ Dolores tem esse trabalho de fazer esse refresh
A gente tem Luíse aqui, que é representante da Nova Cena também, que tem um trabalho independente da herança do pai, né, do Mangue. Enfim, eu acho que a cena ela não parou, ela está bem efervescente. E, de uns tempos para cá, existe uma invasão da periferia, das produções periféricas, despontando e tomando a cena da cidade, do Estado, que é bem interessante. Eu acho que vale a pena alargar os olhares, alargar as cercas, para entrar em contato com isso que está acontecendo, sim. Está acontecendo e muito. É isso. Com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Gorete, pelo convite. Muito obrigada, Virginia. Obrigada, Lorena Liminha. Obrigada, Antônio. Vida longa, Fliporto. Mais uma pergunta. Depois que a gente responder essa, a gente vai fazer só mais uma. Faz uma foto da gente. Titia. Pode falar? Alô, Liminha. Não, alguém mais vai responder a mesma pergunta? Vai? Não? Olha, tem um artista muito interessante surgido agora, que eu acho que ele, além de citar textualmente as letras de Chico em algumas faixas, eu acho que ele também ele aplica o que Chico já tinha dito. Ele está modernizando o passado. Eu estou falando de Mago de Tarso, o caranguejo do trap, onde ele, na linguagem do trap... Quem que fez ali? Ele está aí? Não, né? Ele, na linguagem do trap, ele também, de uma certa forma, continua o que Chico já tinha cantado um dia. Mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Dil, eu faço parte da Manguezal, nós somos a comunidade de startups aqui do Recife, somos uma das maiores do Brasil. Eu sou aqui natural de Recife, mas eu só me mudei para cá mesmo, tem cerca de 2 anos, e eu sempre vejo falar de Chico Sainz e das músicas dele no carnaval, sempre que toca, tem uma energia diferente, e eu venho ficado cada vez mais inspirado por essa figura. Sempre que a gente faz um evento, por exemplo, lá na Manguezal, a gente toca as músicas de Chico Sainz. O próprio nome tem a ver, né, tem essa consonância com o movimento do Mangue Beat, etc. E eu queria entender, queria perguntar para você, que é irmã dele, como ele, o que é que você acha, por que Chico é Chico? O que é que foi, quais foram os traços comportamentais dele perante essa sociedade que fez ele ser ele? Porque eu acho que uma pessoa que inova. Aí você falou sobre o caranguejo do trap, né? O Mago de Tarso, gosto muito dele. E eu tento fazer a mesma coisa para com a tecnologia, incorporar essa mentalidade de subversão, de criatividade e inovação para a tecnologia. E eu acho que o Chico ele também tem um impacto muito grande no Porto Digital ali, no Recife Antigo, né? Computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. Isso reverbera muito na comunidade. E a pergunta, né? Como é que você acha? Por que ele é ele? Como é que ele se comportava e por que ele se tornou ele, não outra coisa, né? Era subversão, era criatividade, ele era o quê? Ele era revoltado, danado, o quê? Só complementando aqui a pergunta dele, né? Isso aí que ele falou de artistas fazem arte, computadores fazem dinheiro. Ou melhor, contrário, né? Tá ao contrário. Já subvertendo. Eu fui na Empraia um dia desses e fizeram uma pintura de Chico com Ariano. Ficou linda. Foi uma surpresa e foi algo assim que foi feito de maneira muito espontânea. Então você vê que o legado, né, e também a questão afetiva mesmo, né, tendo visto que ele também foi de lá. E aí eu quero perguntar, complementando a pergunta aqui de Edil, como foi esse espírito do ecossistema? Dá para ver nele muito vivo que ele tem um espírito do ecossistema de conectar áreas totalmente diferentes e fazer de uma forma que é muito fluida, é muito natural. Eu quero saber o que é que, nessa história, nessa vivência, a pessoa, né, fez com que tivesse esse engajamento. É difícil, como é que Chico é Chico, né? Porque o Sainz são muitos Chicos, né? Esse Chico, ele já nasceu atravessando, quando ele nasceu, a minha mãe atravessou com ele as águas do Capibaribe, vindo do Hospital Evangélico até ali o lado da Jaqueira, de barco. Então foi
Ele é recifense. E aí, ele já vem com esse primeiro batismo do mangue. A partir daí, o mangue vai estar muito presente na nossa vida, porque a gente, pelos lugares onde morou, as árvores de Natal lá de casa, quando a gente era pequeno, a minha mãe ia buscar no manguezal que ali em Santo Amaro, a gente morava primeiro em Santo Amaro, até Chico ter 4 anos de idade, e tinha um manguezal ali na frente, a gente pegava o galho de mangue para fazer árvore de Natal. A nossa árvore de Natal pobrinha, mas tinha árvore de Natal. Depois, quando a gente vai morar em Rio Doce, que eu acho que é a grande escola, a gente também está próximo ao mangue, né, onde a gente ia brincar com um lixo que ficava lá no fim da rua, né, onde ele pegou caranguejo e conversou com o urubu. Né? Dentro de casa existia um discurso social muito forte, porque eram os ecos da ditadura militar, naquela época, né? Chico nasce em 66, meu pai foi sindicalista, depois o meu pai foi político, era uma pessoa que era envolvida com a política. Naquela época a gente tinha o bipartidarismo, papai era do partido mais à esquerda possível, que era o MDB, papai foi vereador aqui em Olinda, então existia um discurso aos domingos, que era um discurso revoltado, que a gente lembra, mas que era um discurso que foi decisivo na vida da gente. Então, criou 4 filhos que eram assim, meio inquietos, porque aquilo não passava de graça aos nossos olhos. Né? O que acontecia no Brasil naquela época não passava de graça. Então, você vai juntando todos esses elementos, e depois você faz do mangue a metáfora perfeita, porque o manguezal é a maternidade da vida. Né? O mangue é a vegetação mais produtiva, mais fértil que existe. E se você finca uma parabólica na lama desta cidade, 4ª pior cidade do mundo, e você projeta isso, tanto você recebe, né, quanto você transmite. Eu acho que Chico não acreditava só que estava recebendo influência, mas que influenciaria. É tanto que a gente está aqui hoje por causa disso, né, por causa dessa influência desse cara, que realmente influenciou. A gente está falando de um disco, né, considerado um dos melhores discos da música mundial pela Rolling Stones, por não sei quem, pelo New York Times, sei lá. Então, a gente está falando desse cara, né, que, por coincidência, era meu irmão. Era não, né? Que esse negócio a gente não... Muito obrigada. A gente agradece. Pode só dar uma palavra final, cada um? Eu quero agradecer a todos vocês por terem ouvido a gente aqui, e quero agradecer ao Antônio por ter propiciado isso, ter me convidado e convidado todos aqui. Obrigado. Olha, cada vez que eu volto e mergulho nesse universo, é sempre uma emoção muito grande. E só lembrando assim de 2 trabalhos recentes no audiovisual, que foi a série Cangaço Novo e o filme Marighella, que usaram músicas de Chico, né, na trilha sonora. Então, quando a gente pensa assim, o quanto reverbera ainda hoje, essas músicas, elas contam história. Essas músicas são um retrato, não só de uma época, mas de um Brasil ainda muito atual, e que a luta está ainda aí para a gente se engajar. E lembrando agora de uma frase que foi dita, que eu usei para fechar um capítulo do livro, de um cara que era meu amigo de São Paulo, mas eu não sabia que ele estava tão presente, né, na época do Chico. Eu estou falando de Rodrigo Brandão, que eu conheci na época da MTV, ele apresentava um programa de rap, e ele fez essa viagem a Belo Horizonte, junto com o Educar, ele dobrava vozes no show do Educar do De Fala, e ele estava presente nessa Mangue Tour, no show de Belo Horizonte. Então, ele me deu um depoimento, ele como um cara ligado ao hip-hop e tal, do que ele viu ali no Chico, que diferenciava dos rappers brasileiros, que eram muito calcados ainda no estilo mais americano. Então, além dele dizer que Chico tinha um jeito, uma levada, um flow mais brasileiro, né, ele termina dizendo assim: nossa, eu senti um orgulho danado de ser brasileiro depois que eu vi aquela apresentação. E eu acho que toda vez que alguém lê o livro e vem falar comigo, repetem essa frase. E eu acho que é isso. Até hoje a gente sente um orgulho danado de ser brasileiro quando a gente escuta Da Lama ao Caos. Obrigada.
O livro está à venda aqui na Livraria Jardins, né? Oi? E vai ser autografado agora, para quem quiser adquirir. Lorena vai fazer uma sessão de autógrafos.